Olá! Tá cortando minha cabeça aí ou não? Tá um pouquinho. Peraí, que eu sou péssimo em ajustar essas Deixa coisas. a gente te ver também. Quanto tempo, hein? Quanto tempo? E aí? Eu acho que eu Deixa tô eu- meio escura. Deixa a gente que, né, que cuida dessas coisas de iluminação, E eu tô parecendo um avatar. Eu não sei que luz que é essa aqui. Peraí. tenta Melhorou. diminuir. Melhorou, aí tá melhor. É que eu tô com. Olha só, tem um controle aqui. Tem um cabo. Tô uma beleza. Olha, eu tô vendo um monte de estudante de jornalismo entrando aqui também. Que Pois legal. é, tô vendo também, que bacana. Adorei você ter ligado, entendeu? Eu acho que no momento que a gente, né, vem passando aí tudo, o pessoal tá ouvindo direitinho? Tá saindo o som? Porque Tá estão dando pra ouvir gritando aí, Gi? comigo aqui que eu acho que não deve estar. Só um segundinho. Oi? Oi? Já tá ao Roberta, vivo. Me chamou? Tá ao mozão vivo. também tá assistindo. E aí? O Deixa eu chefe voltar. passou aí? Oi? O chefe passou aí? Passou, o chefe Luiz Vidal passou aqui. A gente está se ajeitando aqui. Peraí. Aí, tá muito forte agora. Olha, sejam bem-vindos, hein, Douglas? Convidou o pessoal todo. Convidei. É assim, esse horário, eu acho que é um horário que as pessoas não verão tanto ao vivo, mais gravado, porque as pessoas estão acostumadas com as lives às 8 horas da noite, né? Não, Esse mas horário esse é horário também, não, esse horário também é bacana. É, a gente bom. vem fazendo as lives do programa, né? Não sei se o pessoal aí que está acompanhando a gente. Eu sei que o Douglas está um pouco tenso. Aquela assim, Ninguém né? me conhece. Ele tinha que ter me apresentado, né, gente? É, já. São 6 horas, ó. 18 em ponto. Agora 18 em podemos ponto. começar, Agora enfim. pode chamar todo mundo. Oi, gente, boa tarde ou boa noite. Aqui já tá quase noite, já tem uma lua linda brilhando lá fora. Sejam bem-vindos ao meu perfil no Insta, ou ao seu perfil no Insta. Eu E tô aqui com nossos perfis, né? nossos perfis. Eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos que Analice Nicolau. Não sei se vocês conseguiram ver, as pessoas que sempre estão aí torcendo por mim também, muito obrigado. Minha primeira aparição em vídeo depois de um tratamento à base de quimioterápicos, à base de ciclofosfamida. Na semana passada isso foi vencido, graças a Deus, e agora vamos que vamos. Nesse Amém. momento de incertezas que a Amém. gente está vivendo, a gente precisa de uma maneira. Os sertanejos estão entretendo a gente com as lives deles, os outros É, artistas com outras lives, e a gente vai com informação, né? verdade, verdade mesmo. É A isso aí. gente tem procurado aí, tem gente que não está podendo, né? Que eu sempre digo que, vou falar por ser jornalista, né? Os riscos que os jornalistas correm de ter que estar na rua, de ter que estar informando. Nesses 20 anos aí que eu trabalhei no SBT, quase 20 anos, né? Eu passei por todas as epidemias que tiveram, né? Então, desde Zika, chikungunya, dengue, H1N1, sempre trabalhando, 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 e a gente sabe o quanto a gente tem que ser responsável, né? E tem que estar responsável em passar a notícia para as pessoas que estão em casa. Então, eu digo que Deus tem que abençoar muito os médicos que estão aí na frente, os jornalistas, a camareira, o figurinista, todo mundo que trabalha por trás também das apresentações e também por trás nos hospitais, né? Eu acho que a gente aí é o que eu venho fazendo, eu acho que tirar um minuto do dia e rezar um Pai Nosso para essas pessoas, eu acho que é fundamental fazer uma oração que, né, quem seja de outra religião, para estar realmente protegendo essas pessoas, né? A gente fala de fé, eu sei que você é um homem de muita fé, então eu acho que a gente pode levar isso adiante, mas eu estou aqui para ser entrevistada. Eu estou vendo, ó, que o Serginho Maquiador, da Gazeta, tá? Que ele foi meu primeiro maquiador no SBT. Serginho, um beijo, amado. Não esqueci, vou te ligar, vou estar retornando para a gente estar conversando. É muito bacana ver o pessoal aí participando da live junto com a gente. É isso aí.
Gente, para quem, assim como eu, acompanha a carreira da Annalise, sabe, né, de toda uma história de superação, eu fiz um roteiro, ela sabe que eu sou cheio dos scripts. Eu levo uma vida com muito roteiro, 100% regrado. Mas Mas eu não vou seguir o roteiro. todo jornalista é assim, não adianta. A gente quer tudo detalhado, né, tudo formalizado, porque senão a gente acha que não vai dar certo. É isso aí. Mas eu não vou seguir roteiro, não. Daquele script que eu preparei, eu vou Tá. ler por cima, até porque depois de 40, 45 minutos o Instagram dá uma desestabilizada aí no sinal. Tenho percebido isso nas suas lives também. Você vai falar aqui com a gente um pouco do Vem Pra Rua, do Vem Pra Casa, agora que nós estamos em casa. Vai falar um pouco pra gente também da sua carreira, né? Das histórias de superação. Eu enfrentei alguns problemas no caminho, você sabe disso. E eu sei também que você também enfrentou. Eu quero, com essa live, mostrar para o pessoal que está em casa. Eu não estou em casa, mas espero que vocês que estejam em casa assistindo tenham essa noção de que nem tudo na vida são flores. A gente encontra vários e vários desafios e a Annalise é uma história de superação. Não estou puxando seu saco, porque eu não sou disso. Eu quero, primeiro de tudo, antes da gente iniciar com essas perguntas, contar quem é a Annalise Nicolau, nas suas palavras. Quem é a mocinha que saiu de Blumenau para São Paulo, veio para essa cidade de pedra, né, essa selva de pedra que é São Paulo, e foi descoberta por Silvio Santos? Quem é a Annalise Nicolau? Olha, Douglas, Annalise Nicolau né, foi e é uma menina cheia de sonhos, como todo ser humano. Eu acho que eu tive vários presentes na vida, e eu digo, quando você fala assim, a gente passa alguns problemas, né, algumas situações, eu digo que isso são presentes, que são dados para a gente e a gente tem que saber como lidar com eles. Então, assim, alguns presentes são bons, outros nem tanto, mas não quer dizer que a gente não possa tirar disso um verdadeiro aprendizado. Então, a Annalise Nicolau chegou em São Paulo com 25 anos, uma menina, né? Hoje eu estou com 42, eu posso dizer que com 25 anos você tem toda a coragem do mundo, você tem toda vontade de realização, mas você é uma criança, né? Você acha que é adulto, mas a gente não é com 25 anos. Então, assim, chegou uma menina cheia de sonho e coragem, dando a cara a tapa, né? Porque quem me acompanha e conhece aí a minha história sabe que na época, né, isso há 20 anos, eu pousei nua para uma revista e graças a ter pousado nua para uma revista, eu fui chamada para participar do reality show Casa dos Artistas, no SBT, que na época, né, era um sucesso tremendo. Então, imagina uma menina vir lá de Blumenau, Santa Catarina, sem bagagem nenhuma, né? Tinha apenas, na época, só tinha beleza, porque não tinha até aquele ponto condições financeiras, minha família não tinha para ter estudo, para ter feito uma faculdade, alguma coisa. Então, assim, eu trabalhei como modelo durante quase 7 anos antes de vir para São Paulo. Então, isso foi me ajudando a ter uma facilidade de, vamos dizer assim, agir na frente da câmera, mas eu não tinha tanta inteligência, né? Então, depois que eu vim para São Paulo, em que fui tendo oportunidades, porque eu acho que uma coisa é você ser convidada para um jornal com 25 anos, a outra é você permanecer lá durante 20 anos. Então, para você permanecer, você precisa batalhar muito, estudar muito, correr atrás de tudo e acreditar, principalmente. Então, eu acho que para quem está acompanhando a gente aqui na entrevista, que né, tem um monte de estudantes de jornalismo, as pessoas que me acompanham, que te acompanham também, a gente tem que ter coragem. E nada melhor do que um momento como esse que a gente está vivendo, para você reavaliar tudo o que você fez até agora e quais são os passos que você vai ter a seguir, né? Que você vai agir. Então, eu acho que essa Annalise, ela se construiu e hoje ela está se reconstruindo, né? Porque eu continuo sendo a jornalista, né? Continuo estudando muito, muita água, né? Como eu sempre falei, muita água. Você continua, né, adquirindo
experiências, adquirindo realidades, e isso vai fazendo de você um profissional melhor. Então, assim, não é fácil. Você vai ter que acreditar. E você, muitas vezes, e eu vejo como, estou falando eu, Analice, eu lidei com muito, vamos dizer assim, muito preconceito, porque naquela época eu não era formada em jornalismo, então eu acho que isso prejudicou muito naquela fase, mas ao mesmo tempo aquilo me deu muita força. Porque eu dizia assim, eu vou conseguir. Eu vou fazer isso acontecer. Eu vou mostrar para eles que eu não sou apenas uma mulher bonita. Então, hoje, eu me olho no espelho e consigo ver a Analice. A mesma Analice corajosa lá de trás, que agora está ressignificando muita coisa. Muita gente tem perguntado para mim, você não vai voltar para o jornalismo? Eu disse assim, eu nunca vou deixar de ser jornalista. Mas eu estou vivendo uma outra coisa, uma outra situação nesse momento agora. Então, assim, talvez eu estou me redescobrindo, né? Eu vejo hoje uma Analice mais bonita, mais feliz. Ótimo. Eu vi que tem pergunta ali que acabou indo para cima. Depois a gente dá um jeito de resgatar, se der tempo, se o Instagram não travar a gente. Mas, Ana, eu tinha preparado um script aí com 10 pontos, tá? Eu vou colocar alguns pontos assim mais assim, que chamem mais atenção. Não vamos falar de Silvio Santos agora não, mas vamos falar de uma criação dele, tá? Já que a gente Aham. estava falando que você começou como modelo, começou como atleta também, né? Queria Sim, seguir a carreira sim. Eu, artística eu, de... eu joguei, eu joguei, eu joguei handball dos 10 anos pelo colégio, comecei pelo colégio e fui até os 19, passando pela Fundação Municipal de Blumenau, né? Então, eu fui atleta do mirim, do infantil, do infanto, até chegar ao juvenil. Então, quando eu cheguei no juvenil, lógico, né? Eu venho de uma família simples, então, assim, não tinha dinheiro para comprar um tênis, não tinha dinheiro. Chegou naquela idade crucial de tipo, ou você trabalha, ou você trabalha. Estão vendo, estudantes de jornalismo? Ou tira xerox ou come na hora do intervalo, não tem como. Não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo. Principalmente quando a gente está estudando. É assim, eu lembro que eu fui fazer faculdade de jornalismo, eu tinha 30 anos. Tá? Eu já estava 5 anos já no jornalismo, trabalhando, tendo a experiência como apresentadora, mas ainda não tinha toda a carga que você recebe de informação numa faculdade. Então, assim, eu saía, eu gravava o jornal, porque naquela época era jornal com o Legal. Hermano Henning, a gente gravava o jornal de madrugada, eu ia para casa, descansava umas 3 horas, acordava às 6 horas da manhã e ia para a faculdade. Então, assim, você tem que Você fez decidir o que você AMB, né? quer. Você Fiz no fez AMB. AMB. Você tem que acreditar, você assim, tem que. Vai chegar numa hora que você vai ter que escolher. Ou você vai estudar realmente, e o jornalismo isso exige isso de você, e não estou falando que é só durante a faculdade, tá? Isso vai ser muito depois, porque você vai continuar estudando, vai continuar estudando e vai continuar estudando. Então, assim, o jornalista ele nunca deixa de estudar. E eu acho que não é só o jornalista, todas as profissões são assim, e tem que ser. A gente tem que estar se reinventando toda hora, porque senão você fica estagnado, Exato. né? Então, eu começo a falar, eu já vou entrando em outros assuntos, já que você me falando do handball, tudo. Então, assim, eu fui atleta, fui modelo e hoje sou jornalista. Então, assim, é muito bom rever essa história, Douglas, e pessoas como você, que são meus amigos, assim, eu tenho amigos como você de muito tempo, que acompanhavam o meu trabalho e que viraram amigos, realmente, e eu sempre digo que amigos a gente tem poucos, né? Mas são amigos do coração, que a gente carrega no coração, então a gente sempre está preocupado. Ai, será que a pessoa está bem? Será que não está? E várias vezes você me acompanhou lá no jornal, né? Durante as madrugadas, você foi lá, acompanhou eu, o João, o Cássio Zeiman, ficou lá a madrugada inteira, participou lá junto com a gente e viu o quanto a gente corre atrás.
É Então, hard news o tempo todo. é Essa, hard news essa o vivência em tempo inteiro. redação, eu falo, eu tenho pouco tempo de experiência, a gente tem esse tempo juntos, mas eu tenho pouco tempo de experiência em jornalismo, mas o hard news é isso, as pessoas falam, nossa, o jornal pronto, né? É bonito de ver, né? É legal, é muito interessante ver o jornal pronto, ver até os próprios âncoras que fazem comentários, é legal ver isso, mas ninguém vê todo o trabalho que tem por trás, que é extremamente estressante, né? Que aí tem a preocupação da Ana ver se o Douglas chegou de Osasco para Sumaré bem. É complicado, porque Eu saindo para ir embora, Douglas, chegou bem. Mas a vida do jornalista, ela é isso, né? Por mais que eu estou passando no momento, eu até digo assim, que desde que eu saí, foi em junho do ano passado, do SBT, eu venho me transformando, né, e vendo tudo que acontece ao meu redor. Então, algumas vezes eu até deixo de ver notícias para você ter a sua opinião mesmo. Porque muitas vezes a informação ela vai te levando, 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 e só que você precisa saber o que está fazendo bem realmente para você. Então, assim, o jornalismo os últimos 3 anos que eu trabalhei no SBT foi Hard News, então, assim, era notícia pesada, 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 né, a madrugada inteira. Então, acho que esse momento agora está sendo de leveza, de ver informações boas, porque a gente também não pode só se alimentar de informações, vamos dizer assim, pesadas, né? Então, você tem que saber também identificar isso. olha, o Daniel tá falando para você fazer uma live com o Darlison. O Darlison ele é um exemplo também, que veio Também, de uma também, um guerreiro. é, tentando. Ele, Legal de ele, ele mora, aonde mesmo que ele mora, eu vi que ele postou hoje uma foto agradecendo, e tal, ele porque ele Pingo ficou d'Água, agora, né? Pingo eu d'Água, acho que acho que isso, ele ficou agora durante um período, né, apresentando é o um SBT afastamento. Brasil. Aliás, Marcelo Torres também, que retornou, né? Marcelo Torres foi diagnosticado com Covid-19, tá super bem, graças a Deus, retornou ao jornal ontem. Hum. Ana, eu vou resumir aqui rapidinho. Você falou de reality show, tá? Nós, semana passada, acompanhamos aí. Eu não acompanho tanto, mas a Dona Onça está assistindo e ela acompanhava. Big Brother Brasil terminou, né? Nós sabemos que muitas pessoas ganham um sobrenome quando elas deixam de participar de um reality show. Elas passam a ser ex-BBB. Você foi uma ex-casa. Isso não te incomoda, não, né? Não, não me incomoda nem um pouco. Eu digo que foi graças à Casa dos Artistas que hoje eu, né, construí toda aí o meu processo de. Não vou falar uma carreira, né? Eu não gosto de chamar de carreira jornalística, mas eu acho que foi Uma o que trajetória. é uma trajetória. E assim, o reality show, ele te abre muitas portas. E você tem que saber qual porta você vai escolher. Sim. Então, assim, tem uma frase que meu irmão, ele sempre fala isso para mim, que existe caminhadas e caminhadas. Existe o meio mais rápido e existe o meio mais devagar. Esse meio mais devagar, ele vai ser mais difícil. Só que quando você chegar lá, no final, quando você falar assim, olhar para trás e ver que valeu tudo a pena, é isso que você tem que validar. Então, eu acho que assim, muitas pessoas continuam sendo chamadas de ex-reality show, ex-isso, ex-aquilo, e depende de você construir algo ou não. Eu tive, eu digo que é graças a Deus e ao Silvio Santos, eu tive essa oportunidade. Mas eu também poderia ter tido essa oportunidade e, em determinado momento, não ter conseguido caminhar mais nessa trajetória. Entendeu? Então, assim, é uma decisão muito sua. Então, assim, muita gente vai tentar te tirar do foco, muita gente vai tentar desviar o seu caminho, só que você é que vai ter que falar não. Então, eu acho que uma coisa que eu aprendi com a vida, Douglas, e até falo para os estudantes de jornalismo, que é decidir primeiro o que você quer. Ir, entendeu? Você não precisa pisar em ninguém, você não precisa maltratar ninguém, você só precisa fazer um serviço bem feito, de qualidade.
E quando a gente fala assim em resiliência, em excelência, né? Porque é o quê? É você manter a qualidade durante todos esses anos. E isso eu aprendi com muitas pessoas que eu trabalhei, né? Hermano Henning, que tem uma trajetória incrível no jornalismo, eu digo que foi o meu melhor professor, que ao mesmo tempo que ele me mostrou as coisas, ele também me mostrava, vamos dizer assim, a luz e a sombra, né? Ele me mostrava o quanto era difícil você estar lá. Então, assim, aquilo não é brincadeira, você tem que levar a sério. E jornalismo é isso, você tem que levar a sério. Então, eu sempre digo que quem nasce para ser jornalista, nasce para ser jornalista. Está na alma, É no está na sangue. veia, É corre no tudo. É sangue, um não adianta. conjunto, né? É um conjunto, isso mesmo. Eu tive uma professora que dizia isso, inclusive, a Carolina Cerqueira. Vocês chegaram a trabalhar juntas também, numa Também. época antes que eu nem imaginava que eu seria jornalista, que foi a época, que foi uma época que eu imagino que tenha sido difícil também para você, né? As pessoas que estão chegando agora estão falando da Ana. Nossa, a Ana teve uma oportunidade tanto de estar na Casa dos Artistas, saiu da Casa dos Artistas, foi eliminada no comecinho, né? Foi. Eu fiquei, acho que foram 23 dias. 23 dias. Mas agora que as pessoas estão em casa, em isolamento social, Elas vêm. elas estão tendo mais ou menos uma experiência do que é, né? Ainda tem gente que tem quintal, tem tudo, e lá você fica com, tipo, 24 horas o tempo inteiro num local fechado e ambientes pequenos, porque quem via aquilo parecia ser tão grande, lá dentro não era tão grande, não. São as ilusões de ótica, né? É. Ana, você teve essa, como já só recapitulando, passou pelo reality show, foi convidada pelo próprio Silvio, junto com a Cíntia, que também participou da casa, né? A estrelar um jornal que até hoje ele Isso. é icônico, tá? Eu não queria citar esse título para o jornal, mas eu acompanhava e todo mundo na época, inclusive vários colunistas, chamavam de Jornal das Pernas. Por que Jornal Sim, das sim. Não, foi um jornal assim que, vamos dizer assim, todo aquela seriedade, até ele era um jornal sério, porque assim, só que a gente deu muita leveza, e o jornalismo ele nunca tinha sido visto dessa forma, né? Ficou conhecido como Jornal das Pernas, porque a gente usava mini saia, então assim, nunca ninguém na TV brasileira tinha visto uma jornalista, uma repórter de mini saia, maquiadíssimas, né? Porque sempre era uma maquiagem bem sutil. era um formato Oi? muito parecido com o The View, né? Sim, tanto que assim, a ideia do Silvio na época, ele trouxe de Orlando, de um jornal, né, desse jornal, e assim, a ideia dele era vamos dizer assim, vamos fazer um auê, né? Já que querem, não, eu não invisto tanto, acho que na ideia dele talvez fosse isso. Ele queria mostrar, e ele é muito visionário, né? Ele queria mostrar que podia ser diferente e mesmo assim passar credibilidade. Você falou uma coisa que agora me veio à cabeça. Gente, a gente está falando disso em 2003, 2002, 2003. Hoje, o que nós 2003, vemos hoje 2003. de William Bonner em pé no Jornal Nacional, o Silvio Não já fazia em 2000. existia, não existia. E assim, a gente caminhando, sabe, de mini saia, sentada, daí levantava, saía caminhando. Isso não existia no jornalismo. Olha, Era o só na Jobé, bancada. E o tinha Jobé acabou de falar também, do Boris e Casoy, tinha ele era também, seu concorrente no Ibope. E falou que não isso, tinha era como, concorrente, a doedia gente para batia. vocês. Então, assim, a gente batia de frente com o pessoal muito assim, que já tinha uma história, né, no jornalismo. Então, a gente também tinha uma bancada, que ela era transparente, né, e que mostrava as pernas da gente, cruzadas, lógico. Muita gente achava que a gente cruzava as pernas na hora do Improvisava, né? jornal, mas não era câmera, jogo de câmera, entendeu? Ah, estou falando aqui, vou virar para lá, eles achavam que a gente tinha cruzado as pernas. Então, Bom esse que você jornal, falou isso, que minha mãe achava isso. Minha mãe achava que trocava a notícia, trocava as pernas de vocês. Nunca foi mas assim. muita gente achava, Douglas, muita gente mesmo. E assim, a gente ficou 2 anos e meio no ar, em primeiro lugar. Só que assim, cada dia a gente entrava num horário diferente.
Foi uma época de grade voadora, que diziam, né? A grade voadora de programação. O Silvio não A gostou, gente vamos colocar voava outro. para tudo quanto é lado. Graças a Deus hoje está bem estabilizado. Sim. Falando desse Jornal das Penas, é sobre um desafio muito grande, né? Porque se vocês têm um formato de jornalismo, Silvio, ok, vou contratar a Ana e a Cíntia para fazerem parte do nosso cast, que até então, desde o final do TJ Brasil, aproveitando aí a margem que o Gilberto falou do Boris, desde o Uhum. final do TJ Brasil, o Hermano Henning segurou a ponta do jornalismo do SBT até a chegada, a sua chegada, a Isso. chegada da Cíntia. Então, o Hermano Henning tinha um único telejornal no SBT, que também era gravado, E e o repetia Hermano a madrugada inteira, né? toda. Vocês É, chegaram para dar uma novidade. O isso. Silvio, ele não colocou no ar um jornal inspirado no JN, um jornal inspirado no Hum. próprio jornal do SBT, não. Vocês tiveram que criar algo que não existia no Brasil. Né? Hoje a gente Tem vê muito revista um. eletrônica, a gente vê, por exemplo, hoje em dia, o próprio Fofocalizando, que é Hoje, mais hoje, informal. hoje são as revistas eletrônicas, né? Que a gente chama e que a gente vem com o tempo estudar isso na faculdade de jornalismo, né? Sim, Os vários meios de comunicar e que hoje são possíveis, mas naquela época não era. Então, assim, a gente literalmente estava dando a cara a tapa em rede nacional. Então, assim, a Cíntia, ela já era formada em jornalismo, era atriz também, tinha feito novela na Globo, tudo, e eu não. Eu só tinha participado de um reality show e tinha pousado nua, entendeu? Que naquela época, imagina, não podia, né? Então, assim, foi um período delicado, mas que também foi um período que eu acho que de mudança nas pessoas. De lá para cá, a gente começou a ver na televisão e no próprio jornalismo essas mudanças, né? A gente começou a perceber que Fátima Bernardes e outras apresentadoras da Globo começaram a usar um brinco maior, a usar uma maquiagem mais forte. Depois já veio, começou a mudança de William Bonner e até mesmo o Hermano Henning levantar da bancada e ir até na outra TV de plasma, né, para mostrar algum comentário, para chamar. A gente chamava o José Neumann e Pinto, a Denise Campos de Toledo. Então, assim, foi um período de mudança, de transformação no jornalismo. Então, ali já começou, porque assim, a gente já desculpa. começou a ter um acesso muito maior à tecnologia, e hoje a gente já pode estar falando de jornais apresentados através da internet. Então, assim, de 2003, né, até 2019, vamos colocar 2019 para começar 2020, que já estão com todas as mudanças. Foi muita transformação. Foi E eu, assim, exatamente eu posso dizer que eu vivi todas elas. Isso que foi bacana. todas. Desde a Todas. implantação de uma revista eletrônica em um jornal, que se tornou Isso. popularíssimo aí, super popular. E aquele preconceito que existia, como você falou de você ter posado para a revista, é porque a pessoa que trabalhava com moda, ou a própria Cíntia, que era atriz, as pessoas tinham um Sim. preconceito com o jornalismo, achavam que a área do entretenimento não dava Que assim, eu acho que é até legal a gente estar falando, né, dessa transformação toda, porque assim, a sociedade, ela muda constantemente, né? Então, o que, o que era foi ressignificado, só que naquele período, e eu acho que até isso depois, futuramente, eu tive que lidar com isso, que foi em 2013, quando eu tive um problema sério de síndrome do pânico. Então, isso foi estudado pelo meu psiquiatra, psicóloga, tudo, né? Que isso já foi o quê? Um longo período em que você passou tentando ser forte, mostrando a sua força. Só que chega um momento que ou você para e olha para você, né? E daí eu acho que entra muito essa parte da fé. É,
mas que foi o quê? A sociedade não estava ainda preparada para isso. Porque uma mulher que tinha pousado nua, que tinha participado de um reality show, era muito bonita, né? Vamos falar na época, hoje eu já estou com 42 anos, mas assim, estava na flor da idade. Como que uma mulher assim pode ser jornalista, pode apresentar um jornal a nível nacional? O preconceito existia sim. Mulher bonita não era inteligente e existiu durante um bom tempo. Hoje, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos, isso começou a se transformar. Mas, assim, mulheres bonitas sempre sofreram preconceito com isso, tá? Porque a gente Nem vem, tudo a são gente flores, realmente. nem tudo A são sua flores. carreira, eu Então, acho que assim, teve muito. A gente vê, como eu falo, nós como espectadores, depois que eu me formei em jornalismo, que a gente começa a acompanhar as coisas realmente como elas são, e não apenas como espectadores, a gente começa a ver, como qualquer profissão, a gente tem muito mais espinhos do que flores no caminho. O sim, jornalismo do SBT sempre foi instável, segundo a imprensa diz, né? Nós acompanhamos o jornalismo do SBT de uma maneira diferente do que a imprensa diz, mas a imprensa diz sim, isso. Você passou por diversas fases. Do Jornal das Pernas, você passou para boletins informativos, que era o SBT Notícias isso. Breves. Inclusive, eu fiquei sabendo por você e pela Cíntia da morte do Papa João Paulo II. Esse é só um dos ganchos que a gente tem, que a gente vê que os boletins eles eram extremamente importantes durante a programação. Dos boletins, teve a chegada da Ana Paula Padrão. Ali, Sim. o jornalismo do SBT, depois de mais de 8 anos, ele passou a ter investimento. O Telejornal Brasil, o TJ Brasil, que foi o precursor aí do SBT Brasil, ele acabou em 97. Somente em 2005 o Ciro se comportaria novamente como aquele menino com um brinquedo novo na mão, que era o jornalismo. Então, vamos contratar a Ana Paula Padrão. Eu lembro das chamadas até hoje. Padrão deixa Globo, Globo acaba de perder Padrão. E todas aquelas chamadas, o SBT Brasil veio com um toque realmente de caixa. Foi um investimento altíssimo. Eu me lembro da estreia. Sim. Foi na estreia da Assunção de Nossa Senhora. Como você falou, nós somos muito espirituais. A Ana Paula Padrão estava da cor que você tá, estava de branco. Mas ali, naquele momento, eu que já acompanhava o Hermano, eu que já acompanhava a Cíntia, eu que acompanhava a Annalise. Eu me perguntei na estreia da Ana Paula Padrão, cadê a Annalise? Cadê a Cíntia? O que aconteceu naquela época que vocês só foram retornar à TV um tempinho depois? O que mais marcou, Douglas, e eu acho que assim, não preciso ficar escondendo e nem fazer meio termo, é, eram as notas que saíam na imprensa, né? Tipo assim, até então, aquele período, o SBT não tinha tido jornalismo nenhum. Agora seria o jornalismo de verdade. Eu escutei muito falando que o Aquilo SBT estava começando do zero. aquilo Não assim, estava começando não do zero. tanto, não tanto para mim, mas eu vou falar uma coisa bem sincera, me doeu muito pelo Hermano Henning, tá? Pois é. Porque o cara tava lá há anos já. E E, nesses e últimos alguém 8 anos ele chega, segurou as pontas, o tempo todo. e alguém chega e fala que até aquele momento não existia jornalismo dentro do SBT. Peraí, gente, e as pessoas que trabalharam lá, não estou falando isso nem por mim. Entendeu? Estou falando pelos editores, pelos redatores, por todo mundo que trabalha por trás, porque a gente que está ali na frente, a gente é o último papel, né? Por mais que a gente trabalhe no preparo das notícias, tudo, mas nós somos a imagem que essa notícia vai ter. Então, assim, naquela época, eu assim, caraca, o que está acontecendo? Mas como eu também era muito jovem, né? Fiquei 2 anos fazendo aquilo, daí o Silvio chamou a gente para conversar, falou que a gente ficaria na linha de show, né? Que é no entretenimento. Para quem não sabe, a linha de show a gente fala que é o entretenimento. No entretenimento, eu passei por várias coisas bacanas também, que foi o quê? Apresentar junto com o César Filho o programa Ver para Crer, que eram de vídeos incríveis, então aquilo ali já deu uma outra visão do mundo, né, para quem tinha vindo lá de Blumenau para o jornalismo, daí sair do jornalismo,
e até eu estou falando isso agora, e está vindo alguns feedbacks para mim, eu falando e já sentindo algumas coisas aqui, né? Que o quê? Eu fui, daí fiz isso, comecei a fazer um trabalho que eu não fazia dentro do jornalismo. Que era o quê? Na época, decupar fitas que vinham de fora, tudo em inglês. A gente tinha que transformar aquilo numa notinha, com vídeo, com off, com isso, preparar tudo. Eu não sabia disso. Para mim, o para Eu, TV ó, vou te falar, é o programa, a é o Natália, famoso ó, enlatado que as pessoas dizem. Que eu, era formato. eu trabalhava, a Natália Arcuri, tá? Para que todo mundo conhece, a Natália Arcuri, né? Daí tinha uma outra diretora que era do jornalismo e também foi tirada. Então, assim, trabalhava uma equipe enxuta, mas que, assim, produzia de um jeito e que eles acabavam usando algumas coisas que a gente preparava, tudo, no jornal da Ana Paula. Então, assim, a gente não estava na frente do vídeo, mas a gente estava trabalhando. As Entendi. pessoas não viam, né, a gente. Então, assim, eu fiquei, acho que foi um ano no entretenimento. Nisso, eu fui convidada para participar do programa Bailando por um Sonho. Com o próprio Então, Silvio. assim, já que eu tô aqui, vamos embora, entendeu? Eu Você não não ia reclama esse voltar. serviço. Não, então, e assim, eu não ia voltar para Blumenau, entendeu? Se eu estava tendo as chances ali. Então, assim, para quem não sabe, lá fora, nos Estados Unidos, jornalista também, não só artista, mas o jornalista, ele tem que saber de tudo um pouco. Ele tem que saber dançar, ele tem que saber cantar, ele tem que saber fazer várias coisas. Daí você se torna um bom profissional. Não adianta você só fazer uma coisa, porque isso não vai levar você a lugar nenhum, né? Então, assim, participei do Bailando por um Sonho, fiquei na época, foi assim, foi uma das experiências mais incríveis que eu tive, fiquei em segundo lugar. Logo depois, daí teve o campeonato de dança no SBT, em que o Silvio apresentava do palco e eu fui convidada para fazer a área VIP, que era onde os participantes ficavam e eu entrevistava eles, tal. Então, assim, eu fui tendo experiências jornalísticas diferentes do que só a apresentação. Depois disso, fiquei lá, tal, continuava indo todo dia, trabalhava, só que vi que não tinha nada para que era para eu fazer. Daí o que que aconteceu? Eu, junto com uma produtora, preparei um projeto que era, como na época passava muitos filmes durante a madrugada, muitas séries, né, no SBT, muitas novelas, que era meio parecido com, vamos dizer assim, um video show, só que eram pílulas que poderiam ser passadas durante o dia. Tipo os boletins, né, do jornalismo, só que pílulas falando, ó, não perca, hoje à noite vai ter isso de filme, isso de série. Um dia o Silvio convidou eu para participar daquele jogo dos pontinhos e eu levei. Era fita ainda, tá? Era fita no ano de 2007. Não, 2006, minto, 2006, que a gente saiu em 2005, em 2006. Levei isso para ele, disse, ó, Silvio, eu queria que você assistisse com carinho, tal, não sei o quê. Daí ele assim, tá bom, eu vou assistir. Deixei lá. Uma semana, daí isso a Cíntia já tinha voltado a apresentar no começo do ano com o Com o Carlos Nascimento. Nascimento. Isso. Que foi o E o formato já Hermano, telefone, com a participação do povo. isso. E o Hermano apresentava de manhã sozinho, que era ainda o jornal gravado. Então, me ligaram um certo dia e falaram, ó, a gente quer que aqui é o diretor tal, não, acho que era, se eu não me engano, era o Paulo Nicolau. Me ligou, Primeiro, né? sobrenome, né? Não tem nada de parentesco, é só o sobrenome que é parecido mesmo, e me chamou e falou, ó, o Silvio pediu para você vir fazer um teste junto com o Hermano Henning.
Daí eu assim, tá bom, eu vou. E Eu durou só fui. 10 anos a dupla. Só durou 10 anos. 10 foram, deixa eu ver, 2006, 7, 2016. 8, 9, 10. É mais ou menos isso. Acho que foi em Mais ou menos 2016 isso. que o Hermano deixou o SBT. Acho que foi basicamente isso. E ali foi aonde eu fui, assim, onde eu entrei de cabeça e eu disse, agora eu vou me preparar para isso. E foi aonde eu fui fazer faculdade, aonde eu fui me preparar, correr atrás. Então, assim, você vai passando muitas coisas, né? E aprendendo muito com isso também. Legal. Ana, como a gente está falando de espinhos aí no caminho, você já falou de vários, né? É, houve vários projetos, fora o Ver para Crer, que era um projeto eu particularmente gosto bastante de vídeos incríveis. Eu acho que a hora que eu coloco em alguns canais da gringa aí para ficar assistindo, até para praticar meu inglês, que é horrível. Mas, falando agora de outros projetos, teve projetos que não deram certo também. Teve o Aqui Agora, o retorno do Aqui Agora. Teve o retorno também dos boletins. Mais recentemente, vamos colocar 2013, 2014 para cá, teve o retorno dos boletins que também saíram do ar. Você participou de todos eles. Mas também teve um momento na tua vida que você falou da síndrome do pânico e que você foi desligada do SBT. Eu, como Isso. espectador, né? Eu ainda não tinha, ali foi 2013, ainda não tinha a amiga Annalise Nicolau. Ainda tinha a artista, a jornalista, que essa a gente costuma ver o jornalismo como algo artístico também. E ali eu pensava, nossa, mas ela apresenta um telejornal com o Hermano Henning, ela apresenta um telejornal na segunda maior emissora do país. Tá reclamando à toa, foi mandada embora por quê? Porque tá fazendo corpo mole. As pessoas viam isso e as notas eram plantadas desta maneira. Ninguém vê Sim. aquilo que a gente passa. Eu realmente passei por muitas coisas, você tem acompanhado algumas delas também. E as pessoas não costumam ver a pinga que a gente toma, só vê o tombo. Eu, assim, E eu depois que eu passei isso, Douglas, eu fui estudar sobre isso, né? Eu fui estudar o autoconhecimento, porque, assim, eu digo que o que eu passei não foi uma síndrome do pânico, hoje eu sei disso, não foi, foi um estresse pós-trauma. Então, um assim, pós-traumático. isso foi um estresse pós-traumático que foi de algo que eu passei na minha vida pessoal. Então, assim, foi muito forte, mas na época foi diagnosticado como síndrome do pânico. Depois eu fui fazer terapia, tudo, daí fui ver que não era síndrome do pânico. Mas a mente da gente é algo muito, eu digo que é muito traiçoeira, né? Porque quando você está no melhor momento da sua vida, ela vem te testar. Então, assim, naquele período ali, eu lembro que o Hermano Henning veio conversar comigo, ele veio assim, ó, o seu nome está cotado para ir apresentar o SBT Brasil. A Raquel Sherazade nem trabalhava lá ainda. O seu nome foi cotado para apresentar o SBT Brasil. Eu disse assim, eu não quero. Eu quero continuar com você, que era apresentando o SBT Manhã. Então, foram várias coisas que aconteceram naqueles últimos anos. Então, assim, tive um problema, como qualquer pessoa pode ter, entendeu? Nós não somos feitos de aço, nós temos sentimentos. E eu vi, só que assim, ali eu vi que eu precisava parar de olhar para fora e olhar para dentro. E ali eu tive que aprender a dizer não para algumas coisas na vida. Então, eu acho que assim, quem está ali vendo a gente, né? Existe uma cobrança, não é? Até deixa eu ver quem é que está falando aqui, Gui Legato, está falando que as pessoas cobram muito de nós jornalistas, né? Não é nem o que os outros cobram, mas é o que nós mesmos cobramos de nós. A gente se cobra muito, porque o jornalista, ele quer a perfeição. Então, assim, eu queria, naquele momento da minha vida, eu queria ser o ser perfeito, mas não existe ser perfeito, entendeu? Então, assim, graças a Deus, e ao Silvio Santos eu digo isso, por quê? Porque eu fui mandada embora no momento em que eu estava fazendo tratamento, então, assim, nem eu sabia o que estava acontecendo comigo, tá? E eles me mandaram embora e eles não poderiam fazer isso.
Então, nem fui, né? Nem fui ver a parte jurídica disso, nada. Mas, assim, isso não se faz com ninguém. Então, só que daí o que que aconteceu? Eu peguei, fui embora para o sul, fui ficar uns 15 dias lá na casa dos meus pais, porque eu estava sofrendo muito com o que vinha acontecendo comigo. Diferente do que o É, povo dizia, e né? Que não as novas foi, e bancadas assim, diziam que você já foi para a porta do Jaça, já ligou para o Silvio. não, É isso que as não, e pessoas assim, dizem. eu estava passando por um momento de estresse tão forte que a minha preocupação não era ter sido demitida, era como eu ia melhorar minha cabeça. Porque assim, eu estava passando por um trauma, que daí, né, falaram que era síndrome do pânico, estresse pós-trauma, simplesmente eu não me identificava, né? Então, até depois, como eu falo, fui estudar o autoconhecimento? Fui. E foi a Isso melhor era coisa que eu fiz assintomático. na vida. E foi a melhor Também. coisa que eu fiz na vida, porque assim, eu fui entender como funcionava a minha cabeça e como eu tinha que agir durante um estresse. Então, assim, hoje, isso já se passaram, né? Foi em 2013, aí já passaram alguns anos. 7 anos. Hoje eu faço cursos de expansão de consciência. Ano passado fui demitida, num momento em que nós estávamos em primeiro lugar na audiência. Então, assim, você vai se cobrar porque mesmo você dando o primeiro lugar, você foi mandado embora? Não depende só de você. Entendeu? Exatamente. Então, assim, a gente tem que tentar lutar, batalhar pela profissão, mas a gente tem que também entender que existe vida fora da televisão, né? E eu acho que esse processo que eu venho passando de ressignificar isso, de me encontrar também, é o que está me trazendo mais força ainda. Exatamente. Porque, Luana, isso é um exemplo que fica para muitas pessoas de muitas profissões. Tem gente que vê pessoas que têm o trabalho que sonharam a vida toda em ter. Você mesma me disse várias vezes, eu estava muito angustiado, né, cara, com, com, com tantas informações que chegavam e oportunidades que eu buscava. E que você sempre me disse, não é o momento, ou é o momento. Existem momentos e momentos, momentos bons, momentos ruins, mas em todas as profissões. E aí a gente entende, muitas vezes as pessoas buscam perfeição. Eu estou no trabalho que eu sonhei, tenho o salário que eu sonhei, mas eu sou infeliz. Bora procurar o que está causando essa infelicidade. E eu tenho certeza que sim, esse desligamento em 2013, você sentiu muito mais do que esse de 2019. Porque o de eu 2013 não você não senti, eu estava posso falar preparada uma para coisa lidar. para você? Eu não senti o de 2019. Porque já houve um certo amadurecimento. Um certo não, É, houve e para isso. sim, e assim, daí você primeiro você pensa assim, né? Por quê? Eles devem ter o porquê. Eu sou uma prestadora de serviço, eu sou uma empresa. A Annalise Nicolau, dentro do SBT durante esses anos todos, foi uma empresa. Então, assim, eu sou uma prestadora de serviço. Eles quiseram tirar o programa do ar, né? Que era esse último que a gente fez agora, tirou do ar e mandou a Karen Bravo embora, que também é uma mega jornalista, entendeu? Que também segurou as pontas em vários momentos, né? Que já estava na Muito. TV Então, há assim, você bastante sempre tempo. vai dar o seu melhor. E, Douglas, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, porque as pessoas me perguntam muito, né? Por que que você saiu? O que que você está fazendo agora? O que que você não sei o quê? Eu sempre digo, o universo, ele sabe como agir. Talvez eu vou entender isso, e eu acho que eu já estou entendendo, que a gente sempre fala assim, né? A pessoa vai entender lá na frente, né? Por que que o universo, Deus move as coisas. Por quê? Eu trabalhei durante esses anos todos de madrugada. Sempre cheguei no SBT depois das 9 da noite e sempre fiquei até as 4 da manhã. Então, assim, chega num ponto em que, por mais que você ame o seu trabalho, e eu sempre e vou continuar amando o meu trabalho, e independente de qualquer coisa, eu acho que eu precisava dessa pausa, entendeu? Porque eu batalhei muito, eu trabalhei muito, eu me dediquei muito, mas eu acho que eu posso fazer muito mais coisas ainda.
Eu voltei a Belo lugar. dormir. Olha só, eu voltei a dormir depois de, vamos dizer aí, foram anos com o Hermano Henning, é, uns 16 anos, 15 anos, eu voltei a dormir, antes eu não fazia. Entendeu? Então, assim, e eu demorei uns 3 meses para conseguir dormir à noite. Eu acho que está travando aqui. Você está ouvindo? Douglas? Não, não estou ouvindo você. Não. Será que você mexeu aí? Quer que eu saia e entre de novo? Quer que eu saio e entro de novo?